Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Teoria Macroeconômica 3, né? Eu sou o professor Felipe Tostes, professor aqui da disciplina da área de macro, aqui do curso de Ciências Econômicas da UF Campus, né? Bom, gente, o tema, continuando aí os nossos estudos sobre a política econômica na contemporaneidade, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre a reputação e a credibilidade aí da política econômica, né? Bom, a problematização que envolve esse tema, como a gente já vinha falando aí das aulas anteriores, é quando o governo acaba, normalmente o governo ele tem uma tentação em ser discricionário. Então, tomando a visão ortodoxa aí como norte do nosso estudo e como verdadeira, a ser discricionário, então, seria ser uma coisa ruim, tá? Nessa visão, e o governo teria a tentação aí de ser discricionário, e a gente vai entender por que, né, isso fica visível aí no debate macroeconômico que é posto aí na imprensa, né, e nos meios de comunicação, sempre o governo como o vilão da história, né, que passa a emitir mais moeda, a aumentar sua dívida, tudo isso em decorrência da gastança do dinheiro público, né, e isso levando aos problemas de desequilíbrio e macroeconômico, ou da chamada, né, crise econômica. Então, como se todo o mal e todo o problema advindo aí, né, que leva à crise, que leva à crise econômica, advém-se, né, vem das ações do governo nesse sentido, não é isso? No sentido da gastança pública, do aumento da dívida, e aí isso levaria ao descontrole, né? Então, isso viria de políticas, né, e de governos que não seguiram as regras que a gente falou, não seguiram adequadamente a regra de política econômica que a gente mostrou na aula anterior, e passaria a ser discricionário, e essa discricionariedade levaria, eu botei aqui para vocês, uma emissão exagerada de moeda, né, a fim de reduzir, diminuir a taxa de desemprego, né? Entretanto, se a gente leva em consideração que os agentes são racionais, não é isso? Eles não são constantemente enganados por essa política, pelo contrário, eles antecipam essa política econômica discricionária, passa a ver que o governo está agindo discricionariamente, ou seja, agindo por fora da regra, está constantemente violando a regra que ele mesmo se impôs. Então os agentes passam a formular aí, com relação ao governo, tanto uma reputação ruim sobre a autoridade monetária e fiscal, quanto avaliar de forma ruim a credibilidade da política econômica implementada. Então, sempre que a gente falar de reputação, a gente vai estar falando das autoridades, tanto fiscal, que aí no caso é o Ministério da Economia, quanto monetária, que no caso é o Banco Central, né, o BC. Quando a gente estiver falando de credibilidade, a gente está falando da política escolhida, né? Então, tanto da política fiscal quanto da política monetária, e dos instrumentos que foram escolhidos. Então, o que vai balizar aí a credibilidade da política é os instrumentos que foram escolhidos. Mas, bom, vamos tratando de cada ponto aqui de forma bem detalhada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é por que ser discricionário, o que leva o governo, então, a fugir de uma regra, a violar constantemente uma regra, e a partir do momento que ele viola constantemente uma regra que ele mesmo se impôs, aí o mercado, né, os agentes econômicos do mercado passam a já
classificá-los como um agente, um governo discricionário, né? Então a autoridade econômica, né, tanto a fiscal quanto a monetária, ela possui estímulos para ser discricionário. Então aqui só detalhar um ponto aqui melhor, que é o seguinte: quando se vê um governo como discricionário, já se avalia um governo como discricionário, normalmente vai ser quando, amarrando com os pontos das aulas anteriores, vai ser quando a política fiscal ela passa a ser ativa, porque, como a gente viu das aulas anteriores, todas as escolas dessa linha aqui de pensamento mais ortodoxo defendem a ativez da política monetária. Então, o primeiro sinal é quando a política fiscal passa a ser ativa, já é um sinal de discricionariedade. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas se o governo anunciar previamente que a política fiscal é ativa, a monetária é passiva, e definir regras em torno disso, tá, aí não valeria a discricionariedade, aí o mercado avaliaria de uma forma mais prudente aí o governo, porque na verdade ele só alterou as suas regras. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A discricionariedade vem quando o governo está adotando medidas que fogem à regra que ele mesmo se impôs, certo? Então, uma outra discussão é assim, é se o mercado impõe regras ao governo. Isso é outra discussão, não é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é quando o próprio governo se impõe algumas regras e aí ao longo do tempo ele passa a violar essas regras. Aí isso não é bem avaliado pelo mercado, tá? Então é disso que a gente está falando. Então, se o governo em algum momento vem e muda as regras que ele mesmo se impôs, o que pode acontecer é de que assim, a reputação é algo que só muda no longo prazo, demora um tempo, é como se fosse uma reputação de uma pessoa, né? Então às vezes você tem uma confiança numa determinada pessoa, aí essa pessoa comete um erro ali em determinado momento, não é por causa de um erro que você vai perder toda a confiança nessa pessoa, mas só se essa pessoa constantemente começar a errar durante um determinado tempo longo, aí você vai perder toda a confiança nela. Isso vale para o governo. Então você tem confiança nas ações do governo, ele diz que vai seguir uma outra regra, você fala, opa, vamos ver então como é que vai ser. O que muda, o que pode mudar rapidamente é a credibilidade da política, porque se dentro dessa regra o governo colocou aí outras instrumentos de política, e esses instrumentos, eles do passado, os agentes racionais já sabem que esses instrumentos não funcionaram muito bem, então rapidamente a credibilidade ali que pode mudar mais rápido, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu dei um exemplo em aulas anteriores do regime de meta de inflação, ele ali no fim do governo Lula, por causa dos efeitos da crise do subprime aqui no Brasil, ele flexibilizou, e esse é um debate aí que existe na literatura mais heterodoxa, se basta flexibilizar o regime de meta de inflação, se teria que abandonar o regime de metas de inflação e, por exemplo, voltar para o regime de metas cambiais. Então, se o governo pega e fala assim, não, vou flexibilizar o regime de metas de inflação, e aí foi o governo Lula optou, e aí depois a Dilma seguiu flexibilizando, e por conta do contexto lá da crise, que depois veio também os efeitos da crise da dívida europeia, aquilo não deu certo, né? Mas ali o que a gente tem que ver qual foi a avaliação dos agentes econômicos dentro dessa estrutura ortodoxa com relação a isso. A avaliação deles aparentemente não foi boa ao longo do tempo, que também minou os efeitos dessa política, né? Minou aí no sentido de que não permitiu que essa política fosse eficiente, né? Aí se a gente, de repente, o governo optar aqui hipoteticamente por mudar do regime de metas de inflação e voltar para regime de metas cambiais.
Aí esse é o exemplo que eu estava querendo dar. Então você volta para um regime que já teve problemas no passado, então rapidamente aquela credibilidade em relação àquelas políticas, e principalmente a política cambial, que vai ser a principal política ali, não mais a política monetária, né? Mas a política cambial, então você passa rapidamente a ter uma baixa credibilidade, porque os agentes já conhecem aquela história do passado, né? Que não funcionou muito bem. Mas ao mesmo tempo eles dão um crédito porque eles não sabem, né? Mas quem sabe nos dias de hoje isso não funcionaria melhor. Então a reputação em si vai depender do histórico do governo, né? Então o governo que está ali, se ele já tinha uma reputação e opta por isso, não vai ser imediatamente que os agentes vão baixar a reputação desse governo. Eles vão avaliar como é que vai ser essa política ao longo do tempo, né? Enfim, então, mas aí voltando aqui, então a preocupação, na verdade, então, em torno disso, de perder rapidamente credibilidade e perder ao longo do tempo a reputação, se na verdade, então assim, o governo não está mudando de regra e anunciando isso. Na verdade o governo está aí, eu acho que isso foi um pouco a falha ali, dessa flexibilização, porque de repente pode ter sido falha de comunicação. Então essa flexibilização do regime de metas de inflação ali, da época ali, do governo Lula ali, depois da crise subprime, no fim de 2010 para 2011, já o governo Dilma. Então você implementou uma série de flexibilizações no regime de meta de inflação. Talvez aquilo, uma das coisas que levou à rápida perda da credibilidade, não só que veio depois, a elevação do endividamento público, a queda da lucratividade das empresas no Brasil, que deteriorou bastante as coisas, muito por conta de choque externo também, tá? Que a gente não conseguiu se bloquear contra isso, né? A gente é muito vulnerável à questão internacional, né? O Brasil depende muito, né, da boa atividade econômica do resto do mundo. Então isso tudo fragilizou a economia brasileira e a flexibilização ali, talvez por algum problema de comunicação do governo com os agentes privados, não foi bem informado e aquilo minou rapidamente a credibilidade. Então aí como um exemplo, né? Então quando mina a credibilidade é porque os agentes passam a achar que o governo está sendo discricionário. Então, por isso que eu estou falando, pode ter sido uma falha de comunicação, em termos de dizer assim, não, eu só estou flexibilizando o regime de metas de inflação, tá? Eu não estou abandonando o regime de metas de inflação, até porque se ela estivesse abandonando, então essa foi uma leitura que existiu, tá? Que em vez de ter sido uma flexibilização, hoje, eu pelo menos entenderia assim, que foi uma flexibilização. Em momento nenhum o governo tentou abandonar o regime de metas e substituí-lo por outra coisa, mas na época a leitura que muitos economistas fizeram, que o mercado fez, era de um abandono do regime de meta de inflação, e existe até muitos textos sobre isso. E aí, ao achar que estava abandonando, eles não viam muito claro o que estava sendo posto no lugar. E ao não ver muito claro as regras que estavam tendo postas no lugar, a interpretação imediata foi de que o governo está voltando a ser discricionário após décadas, não é isso? Décadas. Quando da última vez que a gente foi discricionário? Vocês estudarem economia brasileira, lá nos anos 80, né? Antes do Plano Real. A partir do Plano Real, nos anos 90, a gente passou a seguir regras, e seguimos até hoje. Mesmo que a gente flexibilize, a gente aprendeu com o Plano Real que nós devemos seguir algumas regras, ok? Que ser muito discricionário, né? Acho que até mesmo o campo heterodoxo hoje em dia, né? Campo mais keynesiano, assimilou isso, né?
ser discricionário demais também não é nada eficiente, certo? O que a gente pode ter é uma discricionariedade limitada e defende lá os mais heterodoxos e até ali os novos keynesianos, como eu coloquei em aulas anteriores, tá? Então, o que a gente precisa mesmo é ter mínimas regras para poder nortear as ações dos agentes econômicos no mercado, das famílias, em termos do seu consumo, né? As famílias precisam planejar o seu consumo ao longo do tempo, aprender a planejar o seu consumo. As empresas precisam ter, não é isso, um panorama aí das variáveis macroeconômicas para poder planejar o seu investimento ao longo do tempo. Os grandes investidores e aplicadores da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, também precisam formular aí, no mínimo aí, uma taxa média de juros para saber qual vai ser o seu ganho ali numa aplicação financeira ao longo do tempo, porque daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né, na minha aposentadoria, eu quero ter aí uma garantia de uma vida confortável, que tudo que vocês estudam aí nessa área mais financeira aí da economia, né? Então, na verdade, então, que acontece, então, aqui, e aconteceu no Brasil, e até é bom, serve aí como um bom exemplo, né, para essa aula, e aconteceu nesse período, é que o governo foi visto como discricionário, e hoje a gente sabe que o governo não estava sendo discricionário, ele estava tentando flexibilizar. Mas eu acho que houve ali no momento uma falha de comunicação, ok? Então são coisas diferentes, né? Uma coisa é você pegar um regime, tentar flexibilizar, e isso o campo heterodoxo discute hoje em dia. Não, é uma flexibilização do regime de metas, enquanto a gente não gesta, né, como eu falei em aulas anteriores, esse regime, ele já está anacrônico com relação à situação da economia mundial hoje em dia, né? Possivelmente ele já vai ser, em algum momento, substituído por algum outro modelo melhor, mas enquanto isso não acontece no Brasil, tentou-se a flexibilização, mas por um erro de comunicação, aquilo foi avaliado pelo mercado como um abandono do regime de metas, sem deixar claro o que estava sendo posto no lugar. E aí esse é que é o problema. Então, o problema não é você ser fiel ao regime de metas, não é isso que a gente diz, né? Tem que ser fiel ao regime de metas. Nem mesmo economistas do campo ortodoxo vão dizer, tem que ser fiel, porque... Não, vão dizer, por enquanto tem esse, mas a gente pode gestar um melhor. E se surgir um melhor, a gente pode mudar, não tem problema nenhum, tá? Então o que acontece é que o que você não pode é mudar sem ter uma coisa clara para colocar no lugar, ok? Isso é visto da maneira mais desastrosa, e eu acho que aconteceu naquele momento por falha de comunicação. Que aí, o que vai acontecer é que o governo passa a ser visto como discricionário, e aí como discricionário, né? Aí eu botei que então a autoridade econômica possui estímulo para ser discricionária, e aí é outra coisa, né, que preciso falar aqui. Na verdade, uma coisa é ele precisar flexibilizar um regime, porque a situação econômica não está muito boa. Então aquelas regras muito rígidas não estão funcionando muito bem, então dá para dar uma flexibilizada para ver se você consegue, e principalmente aí, não só pensar na inflação, mas pensar também na atividade econômica. Outra coisa é o governo ser efetivamente discricionário e os agentes avaliarem corretamente isso, ele realmente está sendo discricionário. E qual é o incentivo que o governo tem para ser discricionário? Então é isso que a gente vai falar aqui agora. Então, a principal busca seria aquela velha discussão do governo que está sendo eleitoreiro, né? Então vamos lembrar disso. Então, não é legal para agentes políticos, né, que precisam se reeleger
de 4 em 4 anos, que próxima à eleição a economia esteja com uma alta taxa de desemprego. Isso vai ter uma avaliação muito ruim do governo por parte do público na hora de depositar o seu voto lá na urna eletrônica agora, tá, gente? Então, enfim. Então, o governo pode ficar se tentado, é uma das tentações do governo, em termos eleitoreiros. Ele pode tentar, pode ficar tentado ali próximo às eleições em tentar diminuir o desemprego para ser melhor avaliado e ter um resultado melhor nas urnas, tá? Essa seria uma das justificativas. A outra justificativa é que mesmo fora de períodos eleitorais, o governo pode buscar a redução do desemprego por conta de tentar elevar a arrecadação econômica. Então o governo pode estar precisando elevar a sua arrecadação, né, a arrecadação de tributos, né, ok? A arrecadação tributária, para poder fazer um bom governo, né? Então, eu sempre uso aquele exemplo, né, do empresário, então, empresário João Dória, antes de entrar na política, não é isso? E depois que ele entrou na política. Então, ele é um excelente empresário, de muito sucesso, mas quando entrou para a política, não é isso? Tudo que ele dizia de que o excesso de governo é ruim, o excesso de impostos é ruim, a primeira coisa que ele fez quando foi prefeito de São Paulo pela primeira vez foi taxar lá a Netflix, né, isso, e o Uber, certo? Por quê? Porque quando você entra e você é um gestor público e entra na máquina pública, você precisa de quê? De recurso. Você precisa de recurso público, você precisa de dinheiro para poder fazer a máquina pública funcionar. E a principal fonte de arrecadação do governo é os impostos. Então, você primeiro vai pensar nos impostos, né? Enfim, aí é uma coisa que vocês vão discutir em economia do setor público, não é aqui o lugar. Mas, enfim, a sobrevivência do governo, seja você quem for, quando você entrar, se eleger, se candidatar e se eleger a algum cargo público, a sobrevivência do governo é o recurso público. Então o governo precisa sobreviver. Então ele tem essa tentação por sempre tentar manter aí a própria sobrevivência, a funcionalidade dos serviços públicos, não é isso? A máquina pública funcionando. Então, ele vai ter sempre a tentação no limite, né, que aí essa teoria ortodoxa coloca, de emitir dinheiro, né, que no fim das contas eles veem tudo como aumento da liquidez. Então, se o governo precisa manter o seu funcionamento, ele vai tentar aumentar vai sempre resultar em aumento de liquidez. E aí o resultado vai ser um resultado de curto prazo, mas no longo prazo vai ser inflação, ok? Então vai ter sempre essas duas tentações, uma do período eleitoral, tentar reduzir o desemprego ali em período eleitoral, e outra é realmente aumentar a liquidez da economia para poder pagar as contas e manter a máquina pública em funcionamento. Então essa seria a visão ortodoxa aí sobre isso, né? Agentes adaptativos são normalmente enganados. Então, se a gente pensar primeiro em agentes adaptativos, eles normalmente são enganados pelo governo, e aí o governo se aproveita disso em períodos eleitorais e para poder aumentar sua arrecadação, mesmo que de forma temporária. Então, os agentes sofrem da chamada ilusão monetária, ao menos no curto prazo eles serão enganados, e pelo menos nesse curto prazo o governo vai sempre explorar esse aumento da atividade econômica com o aumento da arrecadação tributária e aumento da sua avaliação para fins eleitorais, tá bom? Ok? Então, exemplo 1, botei para vocês. Então, imagina a autoridade econômica que inicialmente usa uma regra de baixa emissão monetária.
Aqui eu nem botaria, vamos pensar em um modelo lá frio. Ele faz emissão de baixa emissão monetária, porque a atividade econômica também ela vem ali numa média de crescimento mais baixo, igual aquele exemplo que eu dei na aula anterior do Friedman, né? Então, se a atividade econômica dos últimos anos vem crescendo a 2%, o governo vai manter aí uma taxa de emissão monetária 2%. Ok? E aí, com isso, os sindicatos eles têm uma expectativa de inflação adaptativamente, de sempre pedir aí um aumento dos seus salários também em torno de 2%, né? Então, se a atividade econômica, na verdade, assim, se a atividade econômica vem aumentando tantos por cento e o governo acertasse isso com o seu aumento de moeda, não haveria inflação e aí os sindicatos não precisariam pedir aumento, reajuste de salário. Mas se em alguns momentos os sindicatos sabem que o governo que erra, né? Às vezes para cima, às vezes para baixo, então em alguns momentos vocês podem pedir reajuste de salário, ok? E isso manteria a economia em equilíbrio. Mas aí o que acontece? A autoridade monetária começa a mudar o seu comportamento. Então, como eu disse para vocês, né? Numa regra lá Friedman, não tem como, o governo vai manter ali uma taxa de crescimento da oferta de moeda em torno de 2%. A atividade econômica vai oscilar. Às vezes ela vai ser 3, às vezes ela vai ser 1, às vezes ela vai ser 1,5, 2. Estou chutando aqui, alguma coisa assim, ela vai oscilando em torno da média de 2%. Então, às vezes, em alguns anos, essa emissão monetária pode ser um pouco maior que a atividade econômica, em outros anos ela pode ser um pouco menor, tá? E são esses errinhos assim que os sindicatos vão tentar ir corrigindo ali com ajuste de salário. Então vai tudo bem ali, na verdade a gente não fica sempre acertando ali o pleno emprego. Na realidade você sempre está oscilando em torno de uma taxa e aí os sindicatos vão sempre ajustando o salário em termos desse errozinho aí para cima e para baixo, ok? Mas aí o que acontece num primeiro momento? A autoridade monetária, em vez de emitir 2, passa a emitir 2,5. Então, no primeiro momento, os agentes econômicos não vão estranhar aquilo, principalmente os sindicatos. Eles não vão estranhar aquilo, eles vão achar que inicialmente é uma correção em torno daquele erro. Ok? Então, num primeiro momento. E eles vão achar, ah não, foi só para corrigir algum erro, ele vai depois voltar para 2 mais à frente, ok? Mas aí, quando chega esse mais à frente aí, um mês para frente, 2, 3 meses para frente, o governo mantém esses 2,5. Então eles começam a notar que o que? Não, olha, não foi só para corrigir, ele está utilizando, ele passou a emitir mais moeda do que o normal, ok? Então aí eles começam a achar que o governo está fugindo da sua regra anterior. Então lembre-se, o governo não anunciou isso, ele simplesmente fez, sem anunciar que ia passar a emitir 2,5. Mas imagine que ele passa a emitir 2,5, aí no outro mês, em vez de emitir 2,5, passa para 3, 3,5 e assim vai. O que isso vai gerar? Então é a pergunta que eu botei aqui para vocês, é que na verdade os agentes começam a tentar se corrigir em relação àquela modificação do governo. Então no primeiro momento eles começam já a revisar sua expectativa de uma inflação que era ajustada a uma emissão monetária de 2, passa para uma inflação que é ajustada a uma emissão monetária de 2,5 e assim sucessivamente, vão se ajustando a 3, 3,5. Então, o que na verdade vai acontecer, que a autoridade monetária, se ela não manter essa expansão aí constante e começar a fazer isso, ela vai começar a produzir uma aceleração inflacionária, que foi aquela que a gente mostrou da curva de Phillips lá no modelo
de Friedman, que na verdade a curva de Phillips ela vai constantemente você dando choques dela para cima, tá? E você vai acelerando ali a inflação no eixo vertical, ok? Então é isso que acontece. Então, e é isso vai minando a credibilidade do governo, porque aí os agentes começam a enxergar que ele não tem uma regra, que ele começou a expandir constantemente para tentar manter a taxa de desemprego sempre abaixo da taxa de desemprego natural. Então esse é o objetivo, seja por fins eleitorais ou para tentar arrecadar mais. Só que esse arrecadar mais ele só funciona no curto prazo, onde você consegue, e aí para manter sempre essa atividade econômica um pouco maior e o desemprego um pouco menor, ele constantemente tem que estar aumentando a emissão de moeda, certo? A taxa de emissão de moeda. E aí isso produz uma taxa de inflação aumentando aí de forma acelerada, ok, gente? Então, esse que é o resultado. Então, e aí os agentes vão minando a credibilidade, passam a aumentar cada vez mais a inflação, por isso que ela se acelera, porque os agentes perdem a confiança no governo, ok? Aí com relação a agentes racionais, né, os agentes econômicos, eles utilizam as melhores informações, eles não são constantemente enganados pelo governo, e aí o governo, nessa formulação de agentes racionais, ele não vai ter nenhum ganho de curto prazo. E aí você pensa, se para os agentes isso já foi uma coisa ruim, né? Então você pensa, o governo teve um benefício, certo? Só voltando aqui antes de entrar em agentes racionais, só para finalizar esse ponto. Então, nesse caso aqui, os agentes adaptativos e o governo discricionário. Então, só para fechar aqui. Então, o governo ele teve um ganho de curto prazo, que é a da redução do desemprego, por vias aí para eleições isso é bom para ele. E essa redução de desemprego significa maior atividade econômica, maior arrecadação. Então ele tem esse duplo benefício. Mas os agentes, no curto prazo, isso acontece quando a gente toma agentes adaptativos. Por quê? Porque o agente adaptativo, ele acredita que tem um ganho de curto prazo. Ele se ilude. As empresas se iludem porque elas acham que contratando mais trabalho vão conseguir produzir mais e vender mais, ter mais lucro. Depois elas verificam que isso não acontece, porque a inflação aumentou. Vai aumentar. E os trabalhadores acreditam que estão mais ricos, que se trabalharem mais, por exemplo, ofertarem mais horas extras de trabalho ou arrumarem mais de um emprego, vão ganhar mais. Mas aí depois eles descobrem que a inflação aumentou, então eles não estão ganhando mais. Ok? O padrão de vida deles não vai se alterar, porque a inflação vai aumentar. Então, os agentes acham que tem um ganho de curto prazo e acabam colaborando, vamos dizer assim, com a política do governo. Depois de um tempo, eles percebem que o governo passa a ser discricionário, porque para manter a taxa de desemprego e a atividade econômica aquecida, ele vai estar sempre emitindo moeda, está sempre dando esse choque monetário, ok? Constantemente elevando a emissão de moeda, ok? Só que aí no longo prazo os agentes descobrem que isso não é verdade, e aí o governo só mantém esse benefício se os agentes se manterem adaptativos. Ok? Aí a gente, como viu aquela discussão de agente adaptativo e racional, né? Se os agentes se mantêm adaptativos, ou seja, os agentes sempre se mantêm olhando para trás, acreditando que o governo no futuro pode reverter essa situação e tal. Mas quando os agentes são racionais, eles já sabem, não, agentes racionais formulam reputação e credibilidade com relação ao governo, diferente de agentes adaptativos. Então eles vão ter certeza de que o governo não vai mudar, ele adotou uma nova postura,
Então já formulam uma reputação ruim com relação a esse governo, já sabe que não tem benefícios com relação a essa política, e ao agirem dessa forma eles conseguem também neutralizar o benefício do governo. Então, como eles não vão reagir no curto prazo a essa política do governo, porque não estão se iludindo mais monetariamente, então as empresas não vão contratar mais trabalho, os trabalhadores não vão ofertar mais trabalho, a atividade econômica não vai reagir, o desemprego não vai diminuir, então o governo perde o seu benefício. Então resta ao governo que vai continuar fazendo uma política que só gera inflação e nem para ele tem benefício? Não, e aí ele para de fazer a política e passa a perceber que o melhor é seguir uma regra. E aí ele volta a seguir uma regra, ok? Então essas políticas, dado um ambiente de racionalidade econômica, aí ele só funcionam no curto prazo e aí durante muito tempo. Então, mas aí os agentes logo veem isso. Então o governo passa a adotar uma política anti-inflacionária. Então o governo discricionário eleva constantemente, como a gente falou, aí a base monetária. Isso cria essa inércia inflacionária. Para que o processo termine, o governo tem que adotar uma política anti-inflacionária. Então o governo vai ter que reverter a situação. Então, após criado o problema, a volta de uma hiperinflação, por exemplo, a gente vai ter que ter um período muito ruim de desemprego elevado para poder corrigir essa inflação, né? Então a autoridade monetária implementa uma baixa expansão monetária, isso eleva o desemprego, e aí qual é o resultado? Desde que a autoridade monetária reconquiste a reputação, né, da política adotada, a credibilidade da política adotada, o resultado será plena confiança. Então os sindicatos, as empresas passam a voltar a ter confiança no governo, e aí eles reconquistam aí tanto a reputação quanto a credibilidade da política, e aí a coisa volta a funcionar. Então essa é a visão ortodoxa. Então o governo, mais resumidamente aqui, o governo que vem adotando uma regra passa a ser discricionário. Inicialmente os agentes não percebem isso, são iludidos, tá? E eles inicialmente, as empresas contratam mais trabalho, os trabalhadores ofertam mais trabalho, todo mundo achando que está ganhando mais, mas a inflação, o resultado mais à frente da inflação mostra que os lucros reais não cresceram e o salário real não cresceu. Então estamos trabalhando mais, nos esforçando mais, mas de modo real estamos na mesma situação de antes. Então todo mundo vai e volta para a situação de antes, para o ponto de equilíbrio anterior. Se o governo insiste nisso, enquanto os agentes forem iludidos, os agentes acham que estão ganhando, mas não estão ganhando. Quem está ganhando é o governo, em termos eleitorais, pela redução do desemprego, em termos de arrecadação. Ok? Quando os agentes percebem isso, eles passam a ser racionais, assimilam isso, tá? Então eles se antecipam às ações do governo e aí eles eliminam o ganho do governo também. E aí o governo, ao perceber que não tem mais ganho com isso, que os agentes não reagem mais à sua política, então os agentes o governo passa a seguir uma regra, que é o que resta a ele. Aí ele volta a seguir uma regra, essa regra seguida tem que fazer o quê? Trazer a inflação de volta para o lugar, né? Desaquecer a economia, vai ter que elevar o desemprego para poder baixar a inflação. Quando a inflação voltar ao normal, a gente pode voltar para a taxa natural de desemprego. Então a história é essa, tá, gente? Então por hoje é isso e vejo vocês aí na próxima aula.